Oi, Pará, tudo bem? Olha, eu fiquei bem impressionado com o teu depoimento no Misturados e achei muito bacana a forma como tu recebe, percebe no teu entorno, dentro do teu território, a tua atuação na área da educação e na criação, na cultura. E eu gostaria de saber, fiquei muito interessado como que tu chegou a pegar uma câmera, da onde que vem isso, o que te influenciou a trabalhar com cinema? Como é que tu trabalha a memória em sala de aula? E também queria saber como é que é essa história dos guaranis de falarem através de belas palavras. Pará. Eu sou Patrícia, sou filha da dona Elza, né? Tenho meu nome em Guarani, que é Pará Uchiapá, que significa, traduzindo literalmente, seria orvalho do mar, né? Que cada pessoa guarani tem o seu nome, cada uma desses nomes tem um significado. E de acordo com o significado, né, do nome, tem a sua personalidade, né? Eu vim da morada dos Tupã, que é Deus dos Trovões. E quem veio dessa morada, tanto meninas como meninos, tem o nome de Pará. Sempre a gente fala para as pessoas, não imagina que essa aqui não é uma coisa que não tem vida, imagina que esse aqui é um óleo, mais um óleo guarani que está te vendo, te escutando. Era uma tentativa, assim, deixar o mais natural possível para as pessoas falarem, né, sem medo, sem achar que ele está falando para uma câmera, né? Então a gente sempre falava para as pessoas que, imaginem que esse aqui é mais um olho que está te olhando, né? Aí, como a gente sabia que tinha o Vídeo nas Aldeias, né, que trabalhava há bastante tempo com os povos indígenas, que era uma espécie de escola,
a oficina aconteceu aqui em 2008. Eu consegui acompanhar um pouco mais e me chamaram mais para ajudar na tradução, né, desse material que foi produzido em 2007. E era bastante material, como estavam começando, eles filmavam tudo que via pela frente, né? E muitas vezes a gente tinha que chamar os mais velhos, né? Porque tinha algumas palavras que a gente não entendia, como duas linguagens, né? Onde as pessoas mais velhas falam, né? Entre eles, quando falam em belas palavras, é mais difícil de compreender. Quando acontecia isso, então a gente chamava os mais velhos para poder traduzir na língua guarani para a gente passar em português. A gente, principalmente em reuniões na aldeia, tem bastante participação das mulheres, né? Mas que isso parece que isso não estava aparecendo, né? Quando saem, vão para a reunião, por exemplo, vão os caciques, os lideranças masculinos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, também nunca tive, você não pode fazer isso porque você é mulher, né? Sempre tive esse apoio das mulheres, principalmente das mulheres mais velhas, que isso era importante, porque muitas vezes tem coisas que só as mulheres podem conversar, né, na hora de filmar também. Então é isso, assim, as mulheres se sentem mais à vontade também comigo. E realmente esse tipo de trabalhar com cinema é bem difícil, né, principalmente para nós indígenas, que porque é uma ferramenta que a gente está usando, não é nossa, né? Que toda vez que você precisa trabalhar com isso, você tem que explicar para as pessoas qual é a sua importância, para que trabalhar com isso, mas que ao mesmo tempo, quando você vê o resultado, te dá um alívio, né? Porque é um trabalho que realmente contempla a todos, né? Principalmente essas pessoas que deram depoimento para suas aldeias, né? Porque a gente trabalha aqui, desde aqui, mas que é um trabalho para todas as pessoas, principalmente para todas as aldeias que estão aqui, ou no Paraguai, ou na Argentina, né? Kok kudia 4 jam, 3 jam tak pernah tepuk. Anu. Geralmente, quando eu vou sair, né? Não somente para sair, mas tipo, a minha mãe prepara os remédios, né, naturais, com as folhas, ela ferve e deixa ali, né? Principalmente para proteção, na verdade, quando a gente sai ou vai para algum lugar, né? Pode ser cidade ou pode ser, como eu falei, para ir em busca de remédios ou materiais para fazer artesanatos. Quando eu penso em fazer as coisas, eu acho que eu faço mais como Pará. Porque ali tem a minha essência, né?
e realmente não consigo pensar como Patrícia, né? E na época eu não tinha pensado, né, como trabalhar na escola. E então meio que foi de repente, então eu tive que me esforçar bastante, porque realmente eu não gostava de conversar, de ser quem desse, quem fala na frente, né? Simplesmente ouvia a fala dos mais velhos e de repente sou a falante na frente das crianças. Isso me fortaleceu, né, como pessoa, como Pará. Então, ao mesmo tempo foi difícil, mas que as crianças me deram, os espíritos das crianças me deram essa sabedoria, essa inspiração para lidar com isso, né? Principalmente lidar com essa questão de invasão de coisas, né, que não são da gente, mas que eu tinha que falar com as crianças sobre a importância da nossa cultura, né, para não mudar essa questão de não trocar por essa nova experiência que estava chegando, principalmente com tecnologias e as coisas que não são da gente podem nos prejudicar e como podemos usar isso, né? Na nossa resistência, né? Eu falo na nossa resistência quando falo da nossa língua, né? Quando a gente se comunica via WhatsApp, por exemplo, a gente fala em Guarani, todo mundo fala em Guarani. Se, por exemplo, a minha avó não tem celular, né? Mas sempre pede para colocar para ela gravar a voz e mandar para os seus parentes, né? Em belas palavras, para ela mandando força espiritual, físico para elas, para as pessoas que ela conhece, né? Que tenham essa força para continuar nesse momento de incertos, né? E então acho que isso também é uma forma de resistir nesses tempos obscuros. A maioria das direções, né, das escolas nas aldeias são ainda os não indígenas, então isso sempre tem que passar por esse processo de explicar como é que funciona a questão da educação, né? Porque existe diferença entre educação escolar Guarani e educação Guarani, né? Antes eu trabalhava com séries iniciais, mas tinha um pouco essa separação de trabalhar com geografia, com matemática, com, né, ciências, tudo separado. E para mim isso sempre foi difícil trabalhar, separar essas matérias, né? Aí sempre dizia que eu não conseguia trabalhar separado, então sempre misturava tudo, porque para nós, né, não existe essa separação de mato com as casas, né, por exemplo, ou a língua com a mata, né? A gente vai muito na Argentina, né? Visitar os parentes. Então, para isso sempre era um problema para quem não tem esse tipo de identidade, ou RG, né? A maioria das pessoas Guarani, né? Para a gente não existe essa coisa de fronteira, né? Que foram impostos pelos não indígenas. Antigamente era um território, era só uma grande território, uma grande aldeia, né, onde as pessoas mais velhas, principalmente, somente se referia a
a esses outros países como o outro lado do rio, né? Então, sempre foi assim, só que depois foi colocando as fronteiras, foi colocando o nome dos países, e hoje a gente é ou argentinos, ou é brasileiros, ou é paraguaios, né? Só que os Guarani vivem entre esses países, né? E eles não se reconhecem como brasileiros, nem argentinos, ou paraguaios, ou uruguaios, sei lá. As televisões que ela não tem essa, né, por exemplo, já vem com uma programação completa, né, não tem mais, já vem desde lá de cima o que você vai assistir, como que você vai assistir, né, já tá tudo planejado, né. Nesses horários, por exemplo, em vez de ficar tomando mate e ficar conversando, a esse horário está passando uma novela, né, ou uma programação de evangelhos, né? E muitas vezes a gente não tem o costume de desligar, né? A gente fica ligado ali o TV, por mais que... Então isso, para mim, pessoal, né? Isso atrapalha realmente os nossos sonhos, né? Porque não fica esse eco das coisas que você assistiu na TV. Porque não tem você só fica ali sem conversa na frente da TV, olhando as coisas que passam, e você absorve isso e dorme com isso, e você perde essa conexão com os sonhos que o Nyanderu, né, poderia ter te mostrado, porque o sonho para nós é muito importante. É através dela que a gente consegue se movimentar no dia seguinte. Porque esse sonho, através desse sonho, a gente prevê o que vai acontecer, né? Então, os mais velhos conseguem ter ainda esses sonhos, e só que a gente também precisa ficar, né, como eu disse, tomando mate, perguntar os sonhos das pessoas. E isso eu percebi bastante nesse momento da pandemia, né, que como eu não estava trabalhando na escola e a minha avó estava em casa também, e acordava e tomávamos mate, perguntávamos que sonhos que tiveram, e bom, minha avó começou a interpretar os sonhos, né, então foi muito bom esse momento, né? Uma coisa é sonhar e uma coisa é ter o autoconhecimento, né, sobre os sonhos. Muitas vezes a gente pode ter o mesmo sonho e ter o outro significado, né, para nós, né, o que vai acontecer. Para mim sempre foi essa questão da espiritualidade que nos manteve sempre forte e sempre que nos fez lutar contra essas opressões, né, que vinham de todo lado. Por isso que a gente, até agora, nós temos a nossa língua, né, a nossa própria reza, o nosso canto, né, e a nossa dança, que sempre está bem forte. Então, acho que isso sempre nos manteve um pouco blindado, digamos assim, de coisas que
que poderiam ter sido piores, né? Porque a gente muitas vezes fomos proibidos de falar até na nossa língua, até na nossa praticar a nossa cultura, né? Na época das catequizações, né? Dos jesuítas e tal, mas que isso sempre os nossos antepassados tiveram isso bem forte. Então acho que isso que nos mantém sempre para seguir em frente com a nossa cultura, né? E o meu papel como professora é isso, né? Falar sempre da importância da nossa cultura. Então isso eu tenho 2 trabalhos, né? Como cineastas, eu preciso fazer isso, e como professora. A primeira vez que eu ouvi sobre história das missões, né? Na aula de histórias e tal, e eu sempre pensei assim, como, né, pode dar tanta importância da história, né, principalmente os Guarani construíram esse sítio, né, são os povos, 7 povos das missões, falam da sua importância, né, e muitas vezes quando eu vou para a cidade, isso muda totalmente. Quem eu sou, né? Não sou ninguém nessa cidade. Eu via os preconceitos, né? Na época. Não deixavam entrar ou chamavam de bugres. Estão passando os bugres, nem sequer chamavam de Guarani, né? E isso era bem estranho para mim estudar ao mesmo tempo na escola, essa importância da participação dos Guarani, mas e a nossa realidade hoje, né? Como é que está sendo para os não indígenas? Falam, mas ao mesmo tempo parece que são invisíveis, né? Nós misturados. Eu misturado. Poesia também é falar, tá ligado? Também é falar de vila, tá ligado? Das nossas vivências. Misturado. Tá ligado? Misturados. Alguém aí, misturados, né? Misturado. Chopara. Chopara. Falou na nossa resistência quando falo da nossa língua, né? Na nossa resistência, né? E muitas dessas falas são em belas palavras que os Guarani falam na nossa resistência. Nós misturados. Chopara. Eu misturado. A palavra é Chopara. Yenja. Misturados.